Fala, galera! Vou explicar para vocês o exercício que a gente comentou na última aula agora. Eu passei aquela lista com 4 exercícios para vocês. Não, 5 exercícios, né? Eu falei que 4 eu iria explicar e o 5 fica como um desafio para vocês. E a gente conversa sobre isso na próxima aula. Então é o seguinte, o exercício 4 da FGV diz o seguinte. Na figura seguinte, então prestem atenção aqui, esse é o desenho que ele dá. Ele diz o seguinte, na figura seguinte as retas RS são paralelas. Eu coloquei as informações aqui, RS são paralelas, as duas retas. E perpendiculares com a reta T. Então elas são paralelas entre si e perpendicular com a reta T. Sabe-se ainda que o segmento AB mede 6 centímetros, o segmento CD mede 3 centímetros, a medida AC é perpendicular a CD. O que é perpendicular? Forma 90 graus. Perpendicular a CD. E a medida que está entre o ângulo, a reta CD e a reta S, mede 30 graus. E ele quer saber quanto que vale a medida DE. Essa medida aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem as informações e nós vamos ligá-las colocar elas para o nosso desenho, para ficar mais fácil da gente entender, beleza? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos supor as informações. RS são paralelas, RS são perpendiculares a T. Ele me diz que o segmento AB, que é esse segmento aqui, ele vale 6 centímetros. Então, vou colocar o número 6 aqui. E que o segmento CD, que é esse segmento aqui, vale 3 centímetros. 3 centímetros. Que AC é perpendicular a CD. AC é perpendicular a CD. O que quer dizer? Que aqui temos um ângulo de 90 graus. E ele disse que o ângulo formado entre a reta CD e a reta S, que é esse ângulo aqui, vale 30 graus. Perfeito. E ele quer saber o quê? O que ele quer saber é quanto que vale essa reta aqui, ó, desse ponto, descendo, nossa, finge que é uma reta, beleza? Até aqui. Ele quer saber quanto vale essa medida. Reparem comigo. Vocês conseguem entender que aqui nós temos dois triângulos? Aqui é um triângulo e aqui é um triângulo. Se ele me diz que a reta T é perpendicular à reta R e à reta S, isso quer dizer que o ângulo formado aqui é um ângulo de 90 graus. Então eu posso colocar essa informação aqui também. Aqui forma 90, aqui forma 90, aqui forma 90, aqui forma 90, mas essas informações aqui não são coerentes. Agora essa aqui que está dentro do triângulo me faz muito sentido. Por quê? Se eu sei que aqui tem um triângulo e tem um ângulo reto, isso quer dizer que é um triângulo retângulo. Aqui também eu tenho outro triângulo retângulo. Esse exercício vai exigir muita informação de vocês. Então eu preciso que vocês prestem muita atenção porque tem coisa que a gente ainda não viu. Então aqui, vejam comigo que eu vou só repetir o triângulo aqui embaixo. Eu vou fazer o triângulo ABE. Esse triângulo ABE possui uma medida 6 aqui, um ângulo reto aqui e essa medida. Beleza, o que eu preciso descobrir desse triângulo? Eu preciso saber a medida BE nesse triângulo, que é essa medida aqui. Se eu tenho a hipotenusa e eu preciso descobrir o cateto oposto a este ângulo aqui, quem é este ângulo aqui, cara? Não sei quem é esse ângulo aqui, mas o que eu preciso saber é o oposto dele. Então, a minha única fórmula que tem o oposto e a hipotenusa é a fórmula do seno. Seno é o cateto, seno de um ângulo, que eu vou chamar de alfa, é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Mas eu não sei quanto vale esse ângulo. Esse ângulo aqui eu não sei quanto ele vale. Então vamos tentar pelo outro triângulo. Deixa isso aqui no cantinho por enquanto que eu não vou resolver a parte dele. Deixa eu pegar uma canetinha verde. Vamos fazer esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui
aqui, o desenho dele é o seguinte. Ele possui um ângulo reto aqui, que é em C, D e B. O que eu preciso saber desse triângulo é essa medida, que é essa daqui. Então essa medida eu vou chamar ela, aqui eu vou chamar de X, que é a medida que eu preciso, e aqui eu vou chamar de Y, que é a medida que eu preciso. Por que eu preciso dessa medida? Porque no fim eu vou precisar saber toda essa medida aqui. E toda essa medida é essa parte mais essa. Então se eu descobrir quanto que vale essa parte e descobrir quanto que vale essa parte, soma as duas, eu tenho a resposta. O que acontece nesse meu triângulo retângulo aqui? Eu tenho essa medida que vale 3. Vejam que o que eu não sei é a hipotenusa. A hipotenusa é o que eu preciso saber. E eu tenho, se for deste ângulo aqui, eu tenho o cateto adjacente. Se for desse ângulo aqui, eu tenho o cateto oposto. Existe uma regra chamada, em geometria vocês vão ver, uma regra chamada que nos diz que se essa reta aqui, ó, eu prolongar ela, certo? E eu prolongar essa reta aqui, vejam, essa é a continuação dessa, essa é a continuação dessa e essa aqui já existe, certo? Vocês conseguem enxergar que este ângulo aqui é o mesmo que este ângulo aqui? É uma regra que nos diz que ângulos opostos pelo próprio vértice, eles são iguais quando eles são opostos pelo vértice. Então, por exemplo, se eu tiver duas retas assim, isso quer dizer, ó, é a mesma reta e a mesma reta. Quando duas retas se cruzam, os ângulos opostos pelo vértice são iguais e este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Entendem? Que eles são opostos pelo vértice, duas retas transversais que possuem o mesmo vértice. Esse vértice, quando eles são opostos nele, eles são ângulos iguais. Então, o que acontece? Se eu tenho essa reta aqui prolongada e essa reta é a mesma, estes dois ângulos aqui, eles são iguais. Também temos a informação de que se esta reta é paralela a esta reta, a gente já tem essa informação. E quando nós temos duas retas paralelas e uma única transversal, veja que é uma única transversal. Este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Este ângulo aqui vai ser igual a este ângulo aqui. Qual que é a sacada agora? Se eu imaginar só um desses daqui, este é o oposto pelo vértice a esse. Então, esse aqui é igual a esse daqui, ó. E esse daqui automaticamente é igual a esse daqui. Este ângulo é igual a este é igual a este, mas eles também são opostos pelo vértice, por isso eles também são iguais. Então, esse é igual a esse é igual a esse é igual a este é igual a este. Mas vejam que duas retas paralelas cruzadas por uma única transversal possuem ângulos iguais. Ou seja, se eu prolongar esta minha reta aqui, ó, prolonguei ela, e ela é cortada, duas paralelas cortadas por uma única transversal. Isso quer dizer que se este ângulo aqui forma 30 graus, este ângulo aqui também forma 30 graus. E se este ângulo aqui forma 30 graus e ele é oposto pelo vértice a este ângulo aqui, quer dizer que este ângulo também vale 30 graus, certo? Então vejam, qual que é a regra? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então aqui está a regra de ângulos opostos pelo vértice. Duas paralelas cruzadas por uma única transversal possuem ângulos iguais. Este é igual a este é igual a este, certo? Automaticamente a gente descobriu que este ângulo vale 30, este vale 90, só me sobra quanto para este? 60. Então este meu ângulo aqui de baixo vale 60 graus. Preciso saber isso? Tanto faz, vai de vocês daí.
A única coisa que eu quero agora é saber assim. Se vocês forem usar, agora vocês sabem que esse ângulo aqui vale 30 e esse ângulo aqui vale 60. 30 mais 60, 90, 90 mais 90, 180. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que valer 180 graus. Beleza? O que eu tenho então? Eu tenho aqui a minha hipotenusa e eu tenho deste ângulo cateto adjacente e deste ângulo cateto oposto. O que eu vou precisar? Eu vou usar 30 graus porque eu prefiro usar 30 graus. Posso usar... Porque se eu usar 30, se eu usar o ângulo de 30, eu vou ter que usar quem? Hipotenusa e cateto adjacente. Vou usar o cosseno. Se eu usar o ângulo de 60 graus, eu vou ter que usar a hipotenusa e o cateto oposto. O oposto é seno. Então, eu vou optar por usar o ângulo de 30 graus. Mas tanto faz, a gente pode fazer pelo de 30 ou pelo de 60. O que acontece? Vamos resolver esse triângulo aqui pelo nosso soca-toa. Soca-toa. Quem eu tenho? Se eu vou usar o ângulo de 30 graus, então eu vou usar o ângulo de 30. Eu tenho a minha hipotenusa, isso é o que eu tenho. E eu tenho também o meu cateto adjacente. Cateto adjacente. Quem que usa hipotenusa e cateto adjacente? O cosseno. Então, o cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente. Quem é o meu cateto adjacente? 3. Já vou resolver. Meu cateto adjacente é 3. E a minha hipotenusa é y. O que eu vou ter que fazer? Isolar. Se eu passar y para lá, vai ficar y vezes... Quanto que é cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 3. Se eu passar para o outro lado, vai ficar y é igual a 2 vezes 3 sobre raiz de 2. Raiz de 3. Esse daqui vai passar multiplicando, esse aqui vai passar dividindo. Qual que é o problema? Que eu não posso deixar a raiz no denominador, então a gente multiplica por 1, que é o neutro da multiplicação. Só que se eu multiplicar só por 1, não vai me adiantar em nada. Como que eu posso fazer um número 1 que seja favorável a mim? Um número dividido por ele mesmo não é sempre 1? Sim. Então, se eu fizer raiz de 3 divididos por raiz de 3, vai dar 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, raiz de 3 por raiz de 3 vai dar 1. E qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa. A única diferença é que, se eu tiver raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3, é a mesma coisa que raiz de 3 elevado ao quadrado. E quando a gente tem uma raiz e um quadrado, a gente corta a raiz com um quadrado. É isso que a gente aprendeu lá na escola, certo? O que eu vou fazer? Vai ficar só 3. Y vai ser igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes raiz de 3 sobre 3. E 6 divididos por 3 dá 2. 2 vezes raiz de 3. Essa é a minha resposta para y. Então, y é igual a 2 raiz de 3. Boa! Eu já sei que essa medida vale 2 vezes raiz de 3. O que eu preciso fazer agora? Vejam, eu sei que este ângulo aqui vale 60 graus. Pela regra de ângulos opostos pelo vértice, esse também vale 60. E se esse vale 60 e esse vale 90, automaticamente o ângulo que estava me faltando é o de 30 graus. Acabamos de descobrir que o meu ângulo, que eu não sei quanto vale, vale 30. Se ele vale 30 graus, veja que eu já descobri quanto que vale essa medida aqui. 2 vezes raiz de 3. Porque no numerador eu posso ter raiz, eu não posso ter raiz no denominador. Volta para o outro triângulo, que eu me perco. Vamos lá.
Seno de quem agora, então? Seno de 30. Deixa eu só fechar aqui. Seno de 30 graus é igual ao oposto pela hipotenusa. O oposto é x, a hipotenusa é 6. Quanto vale seno de 30? Seno de 30 vale meio. Isso é igual a x sobre 6. Agora passa a regra. 6 sobre 2 é igual a x. Portanto, x é igual a quanto que é 6 dividido por 2? 3. Tenho essa resposta que este segmento aqui, BE, vale 3. Agora deixa eu ver qual que eram as opções de resposta. As opções, a letra E, eu acho que é a resposta, isso. Por quê? Porque agora o que eu tenho que fazer de tudo? Eu tenho que somar. Eu vou somar o segmento DB mais o segmento B. O segmento DB, que é esse daqui, mais o segmento BE, que é esse daqui. Quanto vale o segmento DB? DB vale 2 vezes raiz de 3, mais o segmento BE, que vale 3. Ah, professora, não tem essa opção ali? Sim, mas a resposta da alternativa E é 3 mais 2 vezes raiz de 3. E essa opção tem ali, e é a mesma coisa que isso daqui, só alterando a ordem. Portanto, vejam como vai muito conhecimento para esse nosso exercício. Beleza, galerinha? É isso. Beijo, me liguem.